5, verso 12 ao verso de número 16. Enquanto você procura esse texto, querido irmão, não precisa levantar não, igreja, pode ficar sentado, vamos descansar, vocês estão em pé há um bom tempo louvando, vamos ler assentados mesmo. Nós temos uma notícia que vamos passar agora, não é costume passar nesse momento, mas não podemos passar antes, então passaremos agora. Terça-feira, na casa da irmã Cacilda, haverá um culto da SAF, de aniversário da irmã Cacilda, 15 horas, terça-feira, a irmã Cacilda aniversaria e vai realizar um culto de gratidão na casa dela, na São Canuto, e ela e Eliette, sua filha, desejam a presença da SAF lá, realizando esse culto, e agradecendo a Deus pelos 92 anos de vida da serva do Senhor. Então, terça-feira, casa da irmã Cacilda Neto, fundadora dessa igreja. No domingo, é isso, Luciana? Domingo? Então, no domingo que vem, que é o segundo domingo de abril, se eu não me engano, dia 14, Grupo Esperança. O Grupo Esperança vai se reunir na casa da irmã Letícia Novaes, da sócia Letícia Novaes, domingo que vem, dia 14, às 16 horas. O tema é violência doméstica e mulher cristã. Então, a SAF, através do Grupo Esperança, a irmã Luciana, relatora avisa, estará na casa da irmã Letícia, às 16 horas, domingo que vem, falando sobre um tema muito importante, violência doméstica e mulher cristã. É isso? Não tenho aqui endereço. Qual é o endereço? Calbi Peixoto, né? Quase isso, né? Rua Calbi. Nome indígena. Então vamos lá. Rua Calbi 210, apartamento 401A. 408A. Isso. Então, Rua Calbi 410, não é? 210. É que tem, essas coisas tem que estar escrito para a gente aqui, né? Fica mais fácil. 210, 408A. É que a minha memória é boa para umas coisas e não é boa para outras. Mas a gente chega lá. Importante que o culto seja na casa da Letícia, correto? Vai ter alguém aqui na frente esperando para levar lá, que para quem não sabia. Então, irmãos, que horas você vai estar aqui? Isso. Então, a irmã Luciana vai estar às 15h50, 10 para as 4, na porta da igreja, para as irmãs que não sabem chegar na casa da Letícia, e aí faz um grupo, vai todo mundo junto para cultuar a Deus e ouvir sobre um tema muito importante nos dias de hoje, violência doméstica e mulher cristã. Tema maravilhoso para ser discutido e ouvido pelas irmãs no próximo domingo, 14 de abril. Né? Domingo este, presidente Roberto, que o Jeová Nissi, à noite, vai fazer a cantada de Páscoa. Então, domingo que vem, à noite, 18h30, grupo vocal Jeová Nissi vai estar louvando ao Senhor numa belíssima cantada de Páscoa. Já guarda aí, irmão, agenda Casa da Letícia, agenda à noite a igreja também, para o culto da noite, cantada de Páscoa pelo grupo vocal Jeová Nissi, que significa Deus é a nossa bandeira. Lucas 5, então, agora sim, Lucas 5, verso 12 ao verso de número, voltemos a ele, 16, diz assim a palavra do Pai. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus então ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou: mas vá, apresente-se ao sumo sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou
para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Que Deus nos abençoe, irmãos, igreja, amigos, com essa palavra lida neste momento. O Roberto vai estar orando ao nosso Deus, oração por iluminação. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos nesta hora, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, para que essa mensagem que será ministrada através do nosso pastor fale fortemente ao coração da Tua igreja, Pai. E aqueles que adentrarem a Tua casa nesta noite em busca de algo, eles possam entender que existe um Deus que cuida de nós de uma maneira tremenda, carinhosa, zelosa, um grande amor jamais visto em lugar nenhum, Pai. Porque Tu és o nosso Deus, um Deus que cuida do Teu povo com carinho. Por isso nós, ao adentrarmos a Tua casa nesta noite e ouvirmos a Tua palavra, possa fortalecer a nossa fé no Teu Filho amado Jesus, Senhor, e edificar as nossas vidas espiritualmente, ó Pai, porque carecemos da Tua presença a cada momento em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fica conosco. Esta é a oração que nós fazemos em um nome santo e maravilhoso do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Como está, querida igreja, irmão, amigo, visitante, como é que está você, como está aí o seu coração, como é que estão os pensamentos rondando a sua mente, como foi você de semana, foi tudo bem? Desde domingo passado, desde segunda-feira passada para cá, como é que foi a sua semana? Pensa um pouquinho aí, do banco aí, como é que foi a sua semana, se correu tudo bem, se não correu tudo bem, se você se alegrou mais do que se entristeceu, ou se entristeceu mais do que alegrou-se, não é? Como é que foi a sua semana, querido homem, querida mulher, querido irmão, irmã, amigo, amiga, varão e varoa do Senhor, como foi a sua semana? Há momentos nas nossas vidas em que nós somos alvos, podemos dizer assim, alvos de tragédias. Somos alvos de tragédias terríveis, somos alvos de situações que nos tiram o norte, nossa direção. Quando eu falo norte, significa direção. Há momentos que passamos em nossa vida que as coisas parecem que desabam sobre a nossa fronte, sobre a nossa cabeça, parece que dá tudo errado. Há momentos que passamos em nossas vidas que nós sentimos abalados, muito abalados, e quando nos sentimos abalados, geralmente ficamos fragilizados como seres humanos que somos. Não somos robôs, temos sentimentos, não é verdade? Sorrimos, cantamos, nos alegramos, e o inverso também se dá. Então há momentos que sentimos-nos abalados, fragilizados. Diria até que mais do que fragilizado, diria que nessa hora o medo, aquele medo forte assalta, né? Toma de assalto o nosso coração. E quando eu falo coração, não é o órgão coração, mas eu falo coração no sentido mesmo bíblico, coração no sentido de mente, pensamentos. Então o medo, ele assalta os nossos pensamentos. São tragédias que jamais gostaríamos e imaginaríamos enfrentar, mas que, por vez por outra, irmã Marilena, nesta vida somos obrigados a enfrentar, ainda que não queiramos, ainda que não tenhamos a sensação que estamos capacitados para enfrentar aquele perigo, mas somos obrigados a enfrentar. São tragédias, então, irmã Rita, nobre, que jamais imaginaríamos enfrentar, que chegam de súbito, chegam de repente, chegam de súbito, e ao chegarem de súbito,
tira o chão debaixo dos nossos pés. Então você se sente realmente caindo num abismo. Parece que o chão foi arrancado dos seus pés. E isso acontecendo, essas tragédias que vêm de súbito, nos deixam totalmente vulneráveis. A pergunta então volta a acontecer aqui dentro desta casa. Você nesta noite, você se sente vulnerável? Essa é uma boa pergunta. Você se sente vulnerável? Pode ser, o abalo pode ser um acidente, o abalo pode ser uma enfermidade, doença, o abalo pode ser, e às vezes nós não queremos isso, mas acontece que é uma separação familiar, de filhos com pai, ou de pais com filhos, ou de marido e mulher, separação. Pode ser uma separação ocasionada pela morte, você perde alguém e aí vem a separação que você não gostaria, mas que acontece, que te entristece amargamente. O abalo pode ser uma perda financeira, né, Célia? Estamos nesse mundo, acontece, né? Uma perda financeira e que você vem de repente e você não está esperando, e mesmo que você estivesse esperando, você não se sente capaz de resolver. Você sabe o que vai acontecer, mas você não se sente capaz de resolver, sabe que realmente você vai ter uma queda financeira naquilo que entra para você todo mês, e que você mantinha um padrão de vida e agora já não mantém mais por causa dessa queda financeira ou perda financeira. Quantas pessoas no Brasil estão sofrendo com isso? E ao longo desses anos, vem sofrendo justamente com essa perda financeira. Pode ser também, irmão e irmã, uma traição amarga. Quem já não sofreu uma traição? E traição, eu diria até que eu não precisava nem colocar essa palavra amarga, porque toda traição é amarga. Porque a palavra traição já é algo amargo. Imaginar que alguém te trai já é algo amargo. Porque geralmente, só que a gente acredita, quando ocorre uma traição, geralmente, e quando ocorre com alguém que nós contávamos, que estava do nosso lado e que ouvia as nossas confidências, e aí então mesmo, Célia, que é amargo. O abalo pode ser uma situação, conselho da Igreja Presbiteriana de Irajá, a Igreja Presbiteriana de Irajá, cuja palavra Irajá significa indígena mel. Então, portanto, esse conselho é um conselho que dirige uma igreja doce. O abalo pode ser uma traição amarga, pode ser situações diversas, pode ser uma tempestade na alma. Já sentiu, irmã Cláudia Nobre, uma tempestade na alma? Eu sabia que você tinha sentido, acho que todos aqui sentiram também. Sentiu, Vilma Stutz, tempestade na alma? É forte, muito forte. O texto que nós temos aqui narra a história de um homem leproso. O médico Lucas, que é o autor, que escreveu, inspirado pelo Santo Espírito, Lucas é médico, ele fala para nós, e isso está registrado para você reler, e eu vou passar aqui no verso 12. Lucas fala assim: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra. Lucas, que é médico, diz que esse homem está coberto de lepra. Quando Lucas, que é médico, diz que esse homem está coberto de lepra, e lepra era a doença terrível da época, doença que na época não tinha cura, e o médico Lucas, crente no Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 5, verso 12, crente no Senhor Jesus Cristo, ele fala isso, o que ele quer dizer é o seguinte, é que a doença tinha chegado ao estado ou estágio mais avançado no corpo daquele homem. Ela tinha já coberto todo o corpo daquele homem, do homem leproso. Era uma doença que deixava as pessoas marcadas por um forte ostracismo. O que é ostracismo? É como se elas não existissem.
É como se não existissem. Ou as pessoas que estavam ao redor delas agiam para com os leprosos como se os leprosos não existissem. É como se as pessoas também, ao lado delas, ao redor delas, que tinham conhecimento que elas estavam ali, elas fingiam que elas não existiam. Porque muitas vezes o ser humano age assim. Ele finge uma coisa, porque essa coisa machuca ele, essa coisa desagrada ele, essa coisa é feia aos seus olhos, aí ele finge que essa coisa não existe. Talvez esse homem, então, vivia no ostracismo. As pessoas agiam para com os leprosos como se elas não existissem. E talvez fosse esse o desejo daquelas pessoas realmente, que essas pessoas leprosas, cobertas dessa doença horrorosa, doença que escurece a pele, doença que faz a pele cair, não existissem. Talvez elas pensassem isso, mas só que independente da minha vontade ou da sua, ou daquelas pessoas daquela época, os doentes existem. As pessoas adoecem, os problemas acontecem, os abalos, querido Evair Cardoso, acontecem nas nossas vidas. Independente se nós queremos ou não, os abalos acontecem. A pessoa não podia, então, que era leprosa naquela época de Jesus, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, a pessoa não podia viver com a família. Claro que não, a lepra é contagiosa. Quem era leproso era considerado pela lei israelita, judaica, como um homem impuro. O impuro não pode ficar perto de ninguém, o impuro não pode tocar ninguém, porque se o impuro tocar alguém, quem for tocado por ele, impuro fica também. Então ninguém queria ficar perto do leproso. A pessoa não podia viver com a família, tinha mulher, então vai separar da mulher. Tem filhos, vai separar dos filhos. Tem amigos, acabaram os seus amigos. Porque quando souber que você é um leproso, vão desaparecer da sua frente. A pessoa não podia viver com a família, não podia viver em sociedade. Que sociedade é aquele um leproso? Nenhuma. Essa pessoa era levada para uma vila de leprosos, ou um leprosário, ou um refúgio de leprosos, onde só vivia leprosos, então que ele ficasse junto do povo que parecia com ele. E não ficasse perto das pessoas sadias. Porque perto das pessoas sadias, um doente não pode ficar. Ali a pessoa, então, na vila do leprosário, ela ia apodrecendo lentamente, porque a lepra vai apodrecendo o seu corpo, a sua pele. Ela ia apodrecendo, a sua pele ia escurecendo, ia apodrecendo lentamente. E se estava o seu corpo apodrecendo, se entende então que esse corpo ia cheirando mal. O corpo ia cheirando mal cada vez mais, o corpo cheirava mal. Se ela passava perto de alguém, a pessoa sentia aquele cheiro fedido que vinha do corpo apodrecido do homem leproso. O seu corpo, então, também sendo deformado. De pouco em pouco, Macuco André, o corpo dele ia sendo deformado. Até a morte colocar suas mãos geladas, frias, sobre o corpo daquele homem. Já tocaste alguém morto? Já tocaste um corpo de um animal morto, ou de um ser humano morto? Ele é frio, é gelado. Até que a morte tocasse com as suas mãos frias o corpo do leproso. Lá na vila dos leprosos, então, estava um homem já no estágio avançado dessa doença. Um homem marcado para morrer. Você já imaginou isso, irmão? Marcado para morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia como ele ia morrer. Ele sabia que a doença o levaria à morte. Aquela doença o levaria à morte. E já estava no cemitério estando vivo, que o leprosário era um cemitério, a pessoa estando viva. E geralmente se entregava comida no leprosário, para que eles precisassem nem sair de lá. Fica aí, tu é doente, não sai daí. A pessoa era marcada para morrer, não tinha qualquer esperança de um fato novo acontecer na sua vida. Eu vou te contar uma coisa, irmão, irmã, amigo visitante. Quando você não tem esperança de um fato novo acontecer na sua vida, é porque a sua vida realmente, a situação está péssima.
Quando você não tem esperança de um fato novo acontecer na sua vida, é porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida está realmente num patamar, numa caminhada terrível. Porque a gente não tem esperança nem que uma coisa nova aconteça na nossa vida. Nada. Mas ele escuta falar sobre Jesus. E a esperança acende a alma daquele homem. Quando ele escuta Jesus, a esperança acende a sua alma. O desejo de ser curado entra agora no seu coração. Ele ouve sobre Jesus, ele ouve quem é Jesus, ele sabe quem é o profeta, então ele vê aceso na sua alma o desejo: eu quero ser curado. Entra no coração do Senhor esse desejo, e apesar de toda a adversidade, apesar da adversidade, das dificuldades que era sair daquele lugar, apesar de tudo isso, ele consegue romper o bloqueio que o impedia de sair daquele lugar, de se aproximar daquele que é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores e o médico dos médicos, o rei dos reis, que é o Senhor Jesus. Ele rompe o bloqueio. Ele não tem medo de ser chamado na rua de maldito. Ele não tem medo. Maldito porque ele sai daquele lugar, e indo para a rua com aquele cheiro fedido e aquele corpo apodrecido, poderia contaminar alguém, mas ele sai. Ele não tem medo de ser chamado de maldito, ele não tem medo de ser apedrejado. Ele simplesmente ouve o nome de Jesus, e esse nome impulsiona a ele sair e a buscar aquele que ele entendia que podia curar a ele. Ele corre, diz a Bíblia Sagrada, e ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. Ele se joga aos pés do Mestre. A súplica dele é veemente, é urgente. Tem coisas, irmãos, que é urgente. Não é, Stutz? Tem coisas que são urgentes. E aquele homem, então, ele entende isso. A súplica dele é urgente, é veemente. Ele fala o que ele sente realmente. Ele não fala da boca para fora, ele fala, irmão, irmã, amigo visitante, aquilo que ele está sentindo no seu coração e que está aqui correndo os seus pensamentos. Ele vai a Jesus. Então ele se prostra, se joga aos pés do Mestre, um corpo jogado ao chão, aos pés do Senhor Jesus. Ele o adora na sua santidade, ele o adora como filho de Deus, ele o adora como sendo Deus encarnado, homem andando na terra e disposto a curar a sua criação, restaurá-la. E ele diz: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. É isso que ele fala para Jesus. Ele demonstra toda a sua fé, todo o seu amor, toda a sua devoção. Ele rompe bloqueios, irmãos. Ele rompe bloqueios para sair de onde estava, com riscos de morte antecipada, porque sabia que ia morrer de lepra, mas para poder alcançar o Senhor Jesus. Então, quando ele fala essa palavra: Senhor, se quiseres, pode purificar-me, ele fala em verdade. Ele fala em verdade. Há momentos nas nossas vidas que nós lidamos com situações parecidas com essa, e nós não temos mais o que fazer. Não temos mais o que fazer. São situações parecidas. Não temos mais o que fazer, não temos os recursos que estão em nossas mãos, eles não são suficientes, a medicina se esgota. Essa semana mesmo estava conversando com uma pessoa que me relatou isso, que no Brasil a medicina, para o caso dessa pessoa, não tem solução. Está tentando agora nos Estados Unidos se consultar e conseguir medicação lá nos Estados Unidos, porque no Brasil não tem solução para o caso dessa pessoa. Então, é verdade que estamos falando aqui. Tem momentos em que a medicina se esgota, você tem dinheiro e o dinheiro não compra remédio para te curar. O dinheiro já não resolve. Era o caso desse homem.
Os amigos se tornam impotentes, porque os amigos que são amigos mesmo querem nos ajudar, mas eles não veem como podem nos ajudar. Eles se veem impotentes, e o que eles podem fazer no máximo é estar perto de você. Mas ajudar em quê? Como? Não há condição. Os amigos se tornam impotentes para te ajudar. Às vezes querem até juntar dinheiro para te ajudar, mas quando a medicina esgota seus recursos, não tem como. A família também não pode te socorrer, e a família sofre, porque a família quer te socorrer, quer te ajudar, não quer te ver sofrer, mas não tem como, e o máximo que a família pode fazer é estar próxima de ti. Às vezes tem familiar que nem perto de você quer ficar, mas não quer dizer que ele seja ruim, ou que ele não goste de ti, é que é demais para ele aquela situação, por isso ele prefere ficar um pouco mais distante. Mas não pense que ele não está sofrendo, é que ele não tem essa característica, ele não tem essa capacitação de poder estar junto. Nem todo mundo consegue estar junto de quem está sofrendo. Tem gente que te ama, mas prefere ficar afastado, porque não consegue ficar junto nessa hora. É difícil ficar com alguém que está sofrendo, é difícil ser paciente com alguém que está sofrendo, é difícil ter paciência com alguém que está sofrendo. É difícil você poder lidar com a pessoa que está sofrendo, que está numa situação difícil, que está numa doença terminal. É difícil estar com alguém nesta hora. Nem todo mundo está capacitado para estar com alguém nesta hora. Então, não culpemos aqueles que nos amam, mas que não conseguem estar conosco nessa hora. Nosso problema às vezes parece tão insolúvel, ou seja, não tem solução. Mas em nome de Jesus, eu quero dizer a você, para você nunca perder a sua esperança. Nunca perca, amado, amada, a sua esperança. Nunca. Porque o nosso problema, por mais grave que seja, esse problema tem solução quando nós colocamos esse problema nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele tem solução, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado homem, andando na terra e dialogando com a sua criação. O texto fala de um homem coberto, irmão, coberto de lepra. Um homem que parecia mais uma carcaça humana. Uma carcaça humana. Um homem que vê o seu corpo diariamente apodrecendo. E então, envolto numa túnica, na cabeça, no corpo, todo enrolado em faixas, ele tampa a pele podre e escurecida. Você já imaginou alguém com um corpo assim? Você já imaginou? Pensa um pouquinho, se coloca no lugar desse homem. Um corpo, você olha para o seu corpo no espelho e você vê um monstro, Célia. A pele podre. Você sente o cheiro vindo de você mesmo, um cheiro horrível. E que você sabe que as pessoas vão sentir esse cheiro também. Se coloca no lugar desse homem. Uma carcaça humana, um corpo apodrecido. Ele vai a Jesus, ele se prostra, ele clama, ele pede. Sua doença era incurável, sua causa era perdida, mas Jesus estendeu-lhe a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente desapareceu a lepra daquele homem. A hora que Cristo falou: eu quero, fique você limpo do seu mal. Algumas verdades saltam nossos olhos nesse texto. Versículo 12, primeira verdade. O doente, o homem estava apodrecendo vivo. É a primeira verdade. Eu fico imaginando isso, como que alguém pode apodrecer vivo? Acredito que simbolicamente a gente pode apodrecer vivo, e não precisamos estar com lepra para isso. Apodrecer vivo quando a gente verifica que as pessoas não querem mais se relacionar conosco.
quando a gente verifica que os amigos que pensávamos que tínhamos, já não temos mais. Se verifica quando você vai a alguém pedir ajuda, alguém que você confia, e esse alguém não te ajuda. Verifica-se que está se apodrecendo vivo quando a sua família te dá as costas. Verifica-se que está se apodrecendo vivo quando aqueles que você ama, parece que não te amam, como você o ama também. Ele vai a Jesus humildemente e roga por um milagre. É o que ele faz, né? Ele vai a Jesus: Jesus, só o Senhor para fazer um milagre na minha vida. Ele rogou por um milagre. Se o Senhor quiser, pode purificar-me. Veja a palavra purificação. Purificar, limpar o que está sujo, limpar o que está impuro. Ele era impuro pelaquela lei, então Jesus me purifica. Ele fala: o doente não exigiu, o doente rogou. O doente não exigiu nada, o doente pediu, rogou, suplicou. Mesmo sabendo que Jesus tem todo o poder, ele estava se submetendo à vontade do Mestre. Jesus, eu te peço, eu te suplico, se o Senhor quiser, Senhor Jesus, o Senhor pode me purificar. O doente não exigiu, ele pediu. Em segundo lugar, ninguém podia tocar um leproso sem ficar impuro. Já falei isso aqui. Jesus se compadece do homem, e Jesus é diferente dos homens. Jesus sabia que não podia tocar naquele homem, mas Jesus, ele toca naquele homem. Qualquer pessoa não tocaria nele, mas Jesus toca. Jesus é diferente, irmão, porque Jesus é Deus. Ele olha a sua necessidade, a minha necessidade, e ele toca em nós. As pessoas não queriam tocar nele, mas Jesus tocou-lhe e disse de coração: eu quero, fique você limpo. Em vez do impuro contaminar o puro, em vez do leproso impuro contaminar o puro que é Jesus, foi o puro que é Jesus que tocou o impuro que é o leproso, e tornou o impuro o leproso puro, como o Senhor Jesus era também, limpou o corpo dele. O impuro não contamina o puro, mas o puro influencia com o seu poder e purifica o impuro. Então não pense que o seu pecado é grande demais, que Jesus não possa perdoar, que Jesus não possa restaurar você. Não pense que o seu erro é duro demais, que você não possa ser perdoado por Deus, porque Deus é o puro que perdoa e limpa o impuro que somos nós. Porque Jesus tocou o leproso, se o leproso não podia ser tocado? Por uma razão muito simples. Jesus detecta no coração daquele homem uma lepra pior do que aquela que estava devastando o corpo daquele homem. Jesus detecta no coração daquele homem a angústia da sua alma. Jesus viu na angústia da alma daquele homem uma lepra pior do que a lepra do corpo físico. Aquele homem tinha a alma angustiada, e Jesus detecta isso, e Jesus, curando a lepra, sabia que curaria a sua alma também. Jesus diagnostica que aquele homem tinha muito tempo que não recebia, sabe o que, irmãos? Uma coisa que a gente sente muito falta, todos nós. Jesus detecta que aquele homem há muito tempo não recebia um abraço, um toque, um aperto de mão, e sabia que aquele homem se sentia menos do que gente. Aquele homem se sentia um lixo descartável. Aquele homem se achava um lixo perante a humanidade. E tem hora que a gente tem até luta para não sentir isso, né? Mas tem hora que a gente se acha, se considera e se entende também um lixo descartável. Porque ninguém te dá atenção, porque ninguém quer te ouvir, ninguém presta atenção no que você diz, ou as pessoas fazem ironia com aquilo que você fala. Um lixo descartável. Jesus viu que o leproso, há tanto tempo reduzido a esse ostracismo da doença, de ninguém querer saber dele, precisava sentir-se amado. E é o que mais nós queremos nos sentir.
nós queremos nos sentir amados pelas pessoas. Todo homem e mulher quer se sentir amado pelas pessoas que estão próximas a ele ou a ela. Jesus é um médico que tem compaixão. Jesus é um médico que tem poder. Para ele, Jesus não tem doença incurável. Para ele, Jesus não tem causa perdida. Para ele, Jesus, ele sabe que ele, se ele quiser, ele pode curar a todos nós de qualquer situação que estejamos passando nas nossas vidas. Ele pode restaurar, ele pode curar, ele pode te colocar de pé, ele pode transformar seu coração, ele pode fazer seu rosto entristecido e, irmão, abrir-se num belíssimo sorriso. Ele faz isso, ele faz. Jesus não apenas cura as feridas do corpo, e olha que tem gente que tem muita ferida no corpo, mas Jesus também cura ou tira os espinhos que ferem e fazem sangrar as nossas almas. Existem espinhos, irmãos, que machucam e sangram as nossas almas. Em terceiro, a cura. Deixa eu falar para você da cura. No mesmo instante, diz a Bíblia Sagrada, versículo 13, parte B, no mesmo instante dele desapareceu a lepra. Jesus curou aquele homem imediatamente, completamente. Jesus curou ele emocionalmente e fisicamente. Jesus curou ele sem deixar qualquer sequela. Não havia sequela naquele homem agora. Porque quando Cristo realiza uma cura, ela é total. Não há sequela, nem física, nem emocional. Jesus curou aquele homem apesar de estar coberto de lepra. Apesar do corpo estar deformado, da pele estar necrosada. Você sabe o que é pele necrosada? É pele morta, seca e morta, necrosada. Jesus curou ele a despeito de sua morte já ter sido decretada pela doença. A lepra escreveu ali no coração daquele homem: você vai morrer, eu, doença, lepra, vou te matar. Jesus foi lá, no coração daquele homem, apagou tudo que a lepra escreveu e curou aquele homem. Em quarto lugar, em relação a este homem, nós temos um testemunho, verso 14, Lucas 5, verso 14, que diz assim, para nós, lá no versículo de número 14, Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém, e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Jesus manda o homem ao sacerdote por duas razões. Primeiro, porque o sacerdote era a autoridade competente para isso, naquela época, para dizer que aquele homem estava curado, e assim o homem poder voltar a retornar à sociedade. Então Cristo manda aquele homem ao sacerdote, porque era o homem da época que iria escrever e dizer: ele está curado, pode sair do leprosário e pode voltar à sociedade. Então Cristo manda ele a autoridade competente para declará-lo publicamente curado. Isso significa que os milagres de Jesus eram o quê? Fatos concretos, porque se o sacerdote dissesse que ele está curado, teria que admitir o sacerdote que quem curou ele foi Jesus, porque Jesus que tinha dito a ele: quero, fique limpo. Então Cristo manda ele ao sacerdote, que o sacerdote então decrete que Jesus de fato curou aquele homem. Segundo, porque fazendo isso, Jesus está protegendo aquele homem de qualquer especulação maliciosa. Ninguém precisava suspeitar da veracidade da cura. Sim, porque alguns iam dizer: lembra aquele leproso? Foi curado. Outros iam dizer: que nada, foi curado nada, aposto que ele continua doente. Não, se ele fosse o sacerdote, publicamente ele seria considerado por todos curado. E todos saberiam que quem curou ele foi Jesus. Jesus estava assim devolvendo ele à sua casa, à sua família, aos seus amigos, ao meio religioso e ao meio social. É o que Jesus faz com a gente. Jesus, quando nos cura, nos devolve a vida por inteiro.
Em quinto lugar, o impacto. Capítulo 5, verso 15. O impacto está aqui. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e as grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas das suas enfermidades. As pessoas tomaram conhecimento dos milagres de Jesus. Elas corriam para onde Jesus estava, queriam ouvir Jesus falar, e mais, queriam ouvir Ele falar e queriam ser curadas das suas enfermidades. As pessoas levavam os enfermos em direção a Jesus. Jesus atendia os enfermos, Jesus curava os enfermos, Jesus abraçava o doente, Jesus tocava o leproso, Jesus devolveu o leproso ao convívio da sociedade, Jesus devolveu o leproso à família, Jesus restaura nossas vidas. Sim, as pessoas foram levadas a Jesus. Irmão, leve as pessoas a Jesus, porque Ele cura. Mas talvez hoje você não tenha que levar alguém a Jesus. Talvez hoje leve-se você mesmo hoje a Jesus. E eu vou com você. Vamos juntos, porque ambos precisamos ser curados. O milagre operado por Jesus produziu tal impacto que grandes multidões afluíam. Queremos ouvi-lo, queremos ser curados por Ele. Mesmo tendo Jesus ordenado para aquele homem, não fale nada para ninguém, aquele homem saiu e propalou, divulgou, anunciou que Jesus fez. Jesus disse, não fale para ninguém, vá ao sacerdote. E ele saiu espalhando o que Jesus fez por ele. Ele não obedeceu a Jesus. Jesus ordenou a esse para se calar, e esse homem não calou. Proclamou os grandes feitos de Cristo na sua vida. Jesus nos ordena, igreja, a falarmos dele. E às vezes, ao contrário do leproso, que Cristo mandou se calar, e ele falou de Jesus, nós que somos a igreja, que Jesus nos dá a ordem para falar dele, Jesus, nós nos calamos. Ao contrário do leproso. A atitude desse homem, ao falar, tendo Jesus ordenado por ele se calar, e a atitude da igreja, que Cristo manda anunciar a ele, e a igreja se cala, denuncia a nossa omissão. Tem muita gente precisando ouvir de sua boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas, que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias enviado à terra por Deus, que Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Façamos como leproso, não nos calemos não, mas falemos de Jesus. Em sexto, o retiro. Lucas 5, verso 16, nos mostra o retiro. Veja só. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Depois disso tudo, ele se retirou para lugares solitários e fazia orações. As multidões afluíam a Jesus para ouvir-os serem curados. Jesus se retira para lugares solitários. E quando ele se retira, ele ora. Por que que Jesus fugiu das multidões? Para buscar lugares solitários para orar? É isso, irmão? Primeiro, porque não queria fortalecer na mente daquelas pessoas que ele, Jesus, era apenas um operador de milagres. Para que as pessoas tivessem problemas, irem em Jesus, e Jesus cura as pessoas, e todos voltam sorridentes para suas casas. Jesus não queria fortalecer na mente daquelas pessoas que ele, Jesus, era somente um operador de milagres. Ele não era só um operador de milagres. Jesus é o próprio milagre, Jesus é Deus. Ele veio como Messias de Deus. E como Messias, ele veio para morrer pelo povo. Então ele não veio somente para operar milagres. Ele veio para morrer pelo povo. Os milagres de Jesus eram sinais que Deus estava na terra e que o reino de Deus tinha chegado entre nós. E que ele, Jesus, pelos milagres, apontava, ele é o ungido de Deus. E ele está na terra.
Porque Jesus, sendo perfeitamente homem, sabia que o poder vem pelo meio da oração. Igreja, irmão, irmã, você quer ser um homem, uma mulher, um varão, uma varoa operosa na obra do Senhor? Então seja em primeiro lugar uma varoa, um varão, um homem, uma mulher operosa na obra do Senhor através da palavra de oração. Busca a Deus antes de mais nada. Antes de sair de casa, busque a Deus. Antes de ir para a obra do Senhor, busque a Deus em oração. Antes de começar o culto na casa do Senhor, busque a Deus em oração. Você que vem para a igreja. Antes de sair de casa para chegar aqui, busque a Deus em oração. Jesus buscava o Senhor Deus em oração. Jesus hoje está à destra de Deus Pai. E hoje, a destra de Deus Pai, Jesus intercede por nós. Jesus continua orando, intercedendo por nós. Hoje, à destra de Deus Pai no reino dos céus, nós temos um intercessor. Jesus Cristo intercede por nós diante do Pai. Por mais dramático que seja o meu problema, o seu problema, jamais devemos perder a esperança no Senhor Jesus. Outra coisa que eu quero dizer para você no final dessa palavra, que eu estava matutando, pensando, como dizer essa palavra sobre Cristo, sobre cura, mas ao mesmo tempo sobre um Deus que está atento à necessidade do homem e da mulher nessa terra. Por pior que seja a crise que você atravessa, irmão e irmã, e olha que eu sei que tanto você quanto eu, nós passamos por crise. Eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi, e que a Bíblia ensina isso, ao mostrar que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Filho unigênito, Filho único, é Jesus Cristo. Eu quero te dizer que Jesus se importa com você. Quero dizer a você, como diz a canção, você tem valor para Jesus. Mas essas palavras já foram tão usadas, tão faladas em mensagens, e tem cânticos antigos que cantam e mencionam essas palavras, que às vezes, sabe, elas perdem a força delas. Então, para que elas possam readquirir a força delas, eu quero falar para você com calma, e repetindo isso para você. Jesus se importa com você. E eu falo isso de coração, não de boca vazia. Você tem valor para Jesus. Jesus ama você. E ama por demais. Deu a vida por você. Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus, ele estende a mão para você. Jesus, ele faz o que muita gente não quer fazer mais. Jesus toca em você. Mesmo o mundo aí fora, não querendo te tocar, te abraçar, dar um aperto de mão, Jesus toca em você. Jesus quer curar, Marcelo Nobre, André Macuco e igreja, as vossas emoções. Porque nossas emoções também têm que ser curadas. Nós ficamos doentes emocionalmente também. Jesus quer curar as nossas emoções. Jesus quer restaurar o nosso mundo interior, que parece que às vezes está totalmente um caos. Parece um caos o nosso mundo interior. Um caos que você está na rua e às vezes não quer voltar para casa. Porque estar em casa já não se satisfaz mais. Jesus quer curar o seu mundo interior e fazer o que era belo voltar a ser belo para você. Jesus tem poder, glória a Deus. Jesus tem poder e autoridade para estancar esse fluxo de dor
nos nossos corações. Ele tem poder. Ele tem poder para multiplicar a pessoa do meu amigo amado que essa semana andou adoentado e a esposa está adoentada. Ele tem poder para trazer cura completa para a sua vida e da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Ele tem. Talvez hoje você esteja tomado por desesperança. Talvez hoje você esteja tomada por medo. Talvez hoje você esteja tomado por angústia. Talvez hoje você, irmã, esteja tomada por um sentimento que o futuro parece para ti sombrio. Traga então esse problema todos, às mãos e aos pés de Jesus. O leproso, ele se jogou nos pés de Jesus, olhou para o alto e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus olhou para baixo, tocou no homem e disse: eu quero, fica limpo. E o homem ficou. Ele tem autoridade para curar a sua enfermidade. Ele tem autoridade para sanar esta tempestade que assola o seu peito e que deixa você num estado terrível, onde você quer às vezes levantar, dar um sorriso, falar, e você não consegue, porque a tempestade é forte demais. Jesus tem poder para aquietar o nosso coração. Se aquieta, irmão. Se aquieta, irmã. Se aquieta, amigo visitante. Para que tanta movimentação? Se acalma. Deus quer falar com você. Se acalma. As coisas ficam, você morre. Se acalma. Você vai, tudo fica aí. E outro vai assumir o que você está fazendo. E talvez seja mais sábio que você, porque separar tudo com calma. Tenha sabedoria, tenha calma. Ouça o que Deus quer dizer a você. Não perca a esperança, não jogue a toalha, não entregue os pontos, não desista de crer. Acredite que há uma luz no fim do túnel, há uma janela aberta para a sua alma, há um socorro do céu para a sua vida. Deus rasga os céus, olhando para você, e dos altos céus Ele manda cura para você. Acredite, os céus se rasgam, os anjos tocam trombetas, e Jesus manda poder sobre você. Há nos céus, Evaí, meu amigo, uma manifestação de bondade que vem sobre a igreja de Jesus. Ela rompe os céus e as nuvens e vem sobre a igreja e sobre as nossas frontes. A bondade de Jesus está sobre nós. Deus pode intervir, irmão. Deus pode intervir. Mas ele não se converte, pastor. Ele é cético. Ele brinca com as coisas de Deus. Se Deus quiser, vai abrir o coração dele e ele vai chorar quando sentir Deus falando com ele. Eu creio, porque já vi acontecer. Jesus pode fazer um milagre hoje, agora, neste momento, dentro do seu coração. Ele pode fazer. Jesus pode fazer um milagre dentro da sua casa. Oh, Jesus. Dentro do seu coração, Ele pode fazer um milagre. Ele pode fazer um milagre dentro da sua casa, na sala, nos quartos, na cozinha, na varanda, no quintal, nos cômodos, nos corredores. Jesus pode fazer um grande milagre na sua casa. Jesus pode fazer um milagre na sua família. Jesus pode tocar o coração dos seus. Jesus pode acalmar o coração dos seus. Jesus pode acalmar o seu coração
Você que se sente solitária, você que sente falta dele, do seu esposo, você que sente falta dele durante todo o dia, durante a noite, você que quer conversar e não consegue ter uma conversa, você que quer falar e não consegue ser ouvida, você que quer estar perto e não está perto, Deus pode mudar isso. Jesus pode entrar na sua história e mudar a sua história. Porque a tua história está nas mãos do Senhor Jesus. É lá em Apocalipse que se vê que existe um livro que só Jesus pôde romper os selos. É o livro da sua vida, que ele rompe os selos. Aquele homem voltou para casa. Imaginamos voltando para a família olhando para ele, vendo que ele não é mais doente, vendo que a sua pele não está escurecida, vendo que a sua pele não está apodrecida, vendo que a sua pele não está caindo, vendo ou verificando, sentindo pelo olfato que ele não cheira mal, mas que ele está cheirando bem. A família, a esposa, se ele tinha uma esposa, imaginemos isso, se ele tinha uma esposa, se ele tinha filhos, Macuco, imaginemos isso, é uma família que foi novamente, Macuco, reconstruída por Jesus. Por que ele faz isso? Talvez, imaginemos, Fátima Fagundes, ele abraçou a esposa, e ela o abraçou. Os filhos o beijaram, pai, o beijaram. Os seus pais, se fossem vivos, o abraçariam, filho, você está curado, Jesus me curou, pai. É uma nova história, é uma nova vida. É isso que Jesus faz para a gente. Jesus nos dá uma nova história, uma nova vida. É isso que ele faz. Ele oferece para você, ele veio para você, ele veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. Não se desespere, porque eu vou te contar. Tem hora que dá vontade de se desesperar. Tem hora. Não se desespere. Espere em Deus. Não perca a esperança. A esperança é Jesus. Corra para os braços de Jesus. Está difícil? Corra para os braços de Jesus. Me ensina a fazer isso, meu pastor. Se ajoelha, fecha os olhos e ora. Ainda que as pessoas hostilizem você, corra para os braços de Jesus. Ainda que as pessoas escorraçem você, corra para os braços de Jesus. Ele vai abrigar você, ele vai acolher você nos braços dele, ele vai te amar, ele vai te perdoar, ele vai te restaurar. Ele vai dar a você o que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, repito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha, igreja, vida eterna. Jesus vai dar a você vida eterna. Vida eterna é vida plena, vida abundante. Agora mesmo onde você está, deixa eu te dizer, isso é bonito. Agora mesmo onde você está, corra para os braços de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor da glória, do Senhor Jesus Cristo.